A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz, bem-vindos ao programa da Igreja Cristo Vive, sou o apóstolo Miguel Ângelo. A minha saudação aos eleitos de Deus, às pedras que vivem, aqueles que em amor foram predestinados para uma tão grande salvação. Este programa é cristão, é evangélico. Quando Deus abriu esta porta neste canal, televisão, rádio, enfim, na mídia, Deus tinha um plano e tem um plano tão perfeito, que é tirar as pessoas do foco das más notícias, daquilo que gera desalento, que desencoraja o cidadão deste país, para focar a vida num alvo perfeito, que é Jesus Cristo. Então, esse programa será bálsamo para a sua vida, será a força para a sua vida, especialmente você que está agora, neste momento, tão desencorajado, pelas notícias pouco alvissareiras, pela fragilidade de vivermos numa democracia tão frágil que faz homens e mulheres fazerem e praticarem coisas pouco democráticas que têm deixado a população apreensiva. Deus tem um plano para a sua vida. Eu gosto muito dessa expressão, Deus tem um plano, porque vida espiritual não é apenas uma ideologia, ou uma alegoria, ou uma coisa de mitologia. Vida espiritual é Cristo, é Jesus Cristo. E quando você tem a vida alicerçada sobre Jesus, então a sua vida não é o que os outros dizem que você é. É o que Deus diz a teu respeito. Talvez você seja um grande empresário, um profissional liberal, um executivo, e você está vendo simplesmente a sua vida desmoronar. Talvez você já tenha tido uma posição social altíssima na nossa sociedade, e hoje você olha no espelho e sente vergonha de você. Eu conheço pessoas que chegam ao meu apostolado e dizem: apóstolo, eu perdi dinheiro, eu perdi família, eu perdi a reputação, eu perdi o nome, eu perdi a dignidade, eu perdi a integridade, se esvaziaram. E às vezes a pessoa chega ao ministério sem qualquer perspectiva de vida, porque vem lá sendo maltratado pela vida, chicoteado pelos problemas, ferido pelos sentimentos tão esgaçados, esmagado pela própria sociedade. Então, ouça, o que Deus tem para você não tem nada a ver com o que os outros dizem. Deus tem um plano perfeito. E dentro desse plano Ele tem saúde para você, vida vitoriosa, prosperidade, abundância, mas acima de tudo, uma vida espiritual que você precisa de ter, intensa. Não fuja desta realidade. Eu sei que muita gente está me ouvindo e vendo este programa que tem fugido de um chamado de Deus, tem tentado levar a vida fazendo-se do próprio Deus. Não faça isso mais. Você já viu que não dá certo. Outras pessoas que me ouvem e assistem, que têm acreditado que acendendo uma vela, catulando o braço, a língua, o alto da cabeça, ou fazendo uma oferenda na beira do mar, tem a solução de todos os seus problemas. Isso é injustiça. Isso é mentira. O único que pode gerar transformação na sua vida é Jesus Cristo.
Não é uma oferenda na beira da praia de flores a uma deusa que vai resgatar a sua vida. Absolutamente. Pelo contrário, você afundará muito mais. Agora, o que eu lhe digo são boas novas de grande alegria. É a minha própria experiência. Não tenho lhe dito, esta semana completei 37 anos de santo ministério. Quando eu fui consagrado, eu era um jovem, muita gente dizia, isso é fogo de palha. Isso não será nada, não acontecerá nada. E hoje, para a glória do Senhor, eu estou em 123 países. O Ministério Cristo Vivo, o povo da igreja, que tem esta visão, sabe que a palavra revelada ao apóstolo Miguel Ângelo traz o sentido à vida. Traz a direção, traz o rumo, traz a segurança, traz a vida alicerçada sobre a rocha. E é isso que você precisa. Então, eu quero abrir um parênteses, porque quando eu falo de um plano e de um Deus real, eu não estou falando, volto a dizer, de ideologias ou religião ou mitologia. Estou falando de um Deus vivo. Um Deus que te ama. E um Deus que tem um plano que começou como, apóstolo, esse plano? Isso não é um acaso na nossa vida. Olha o que disse o apóstolo São Paulo. Eu abro agora o parênteses para lhe falar de uma palavra muito importante, chamada predestinação. Olha o que a Bíblia diz. Capítulo 8 de Romanos. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, chamou, aos que chamou, justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então a Bíblia diz que Deus tem um plano perfeito que não pode ser alterado. Não há ninguém que possa contradizer o que Deus tem de plano para mim e para você. Isto se chama a soberania de Deus. Ele é déspotes. Ele é arcon. Ele é o Senhor absoluto. Ele é o governante das nossas vidas. Então a Bíblia diz que soberanamente, desde antes da fundação do mundo, Ele nos conheceu. Significa que a minha verdadeira identidade não é o Miguel Ângelo que tem um CPF e uma carteira de identidade da OAB. A minha verdadeira identidade é uma identidade espiritual. Eu sou um espírito, você é um espírito, que habita num corpo de carne, e este corpo está revestido de ossos, peles, sangue, tendões, enfim, órgãos, mas a verdadeira identidade é espírito. Diz que aqueles que Ele conheceu de antemão, significa que a nossa vida com Deus não é uma vida recente, não está começando agora, neste momento, na rádio, na televisão. Isso é todo um plano perfeito, que vem desde antes da fundação do mundo. Quer dizer que o nosso espírito foi criado por Deus, ele tem uma medida angelical. O espírito está perfeito pelo sacrifício de Cristo. Esse espírito habita dentro de um corpo. E a Bíblia diz que aqueles que Ele predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou. Quer dizer que a obra de Deus é tão perfeita que quando nós chegamos a esta terra, já vínhamos com um pré-destino. Pastor, então, eu às vezes ouço contar uma história aí, isso sim, um mito, de que o ser humano tem liberdade, livre-arbítrio para decidir a vida. Deixe-me de ser honesto e claro com você. O ser humano tem liberdade e livre-arbítrio para o mal. Porque a Bíblia diz, não há um justo, não há um sequer, não há quem busque, não há quem entenda, todos se extraviaram. Paulo ainda foi mais fundo, isto é Romanos 3,10. Paulo depois disse aos Efésios, estando vós mortos em pecados e delitos, Ele vos deu vida. Então, veja, se você entende estas verdades é porque você é uma ovelha de Jesus. Que a Bíblia diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Quando você vê uma pessoa que não aceita a palavra, é porque ele está destinado à perdição. A palavra é a pedra
de tropeço. Mas os que creem na palavra e se alegram com a palavra é porque Deus os predestinou. E se predestinou, chamou. Chamou, justificou, justificou, glorificou. Então, isso se chama o plano perfeito de Deus na nossa vida. A pergunta que fica sempre no ar é: a quem Deus predestinou pode o diabo levar para o inferno? Imagina que frágil seria. Isso sim é uma mitologia. A quem Deus predestinou, o diabo não tem mais parte na vida deles. A quem Deus justificou e glorificou, Deus fez uma obra completa. E esta obra foi consumada na cruz do Calvário. A obra da cruz do Calvário, lá no Monte Gólgota, há 2016 anos, ali não foi um espetáculo de horror para que o Mel Gibson fizesse a Paixão de Cristo e ganhasse 500 milhões de dólares. Ali foi o momento da mudança da história. O antes da cruz e o depois da cruz. Ali começa o plano predestinado de sabedoria de Deus na prática. A Bíblia diz que ele morreu segundo os desígnios de Deus. Então não foi uma morte apenas maldita da cruz. Havia um desígnio. O Cordeiro perfeito deu a sua vida, derramou o seu sangue, porque era necessário que um Cordeiro perfeito derramasse o sangue para nos resgatar, para nos buscar, porque nós estávamos mortos em pecados e delitos. E toda essa obra da salvação, da redenção, da predestinação, não tem o mínimo que seja de participação humana. Não tem o mínimo. Martinho Lutero, o grande reformista, em 1525, ele disse: o homem que pensa que participou ou participa, no mínimo que seja, da sua salvação, ele não conhece Deus, não conhece a palavra. O soberano Deus me buscou. Eu estava lá em África, num leito de hospital, um grande acidente no exército, fiquei 2 anos em camas de hospitais. Mas o plano era tão perfeito, que aquele tempo de hospital foi bom para quê? Porque eu era um diamante bruto e precisava de ser lapidado. E você sabe, às vezes um pouco de sofrimento faz o homem mudar o seu caráter, a sua personalidade, porque às vezes o indivíduo que tem dinheiro, como a minha família tinha, já me achava o rei da cocada preta, desculpa a expressão acadêmica. E quantas pessoas, às vezes, estão aí do outro lado, que têm uma grande conta bancária, que têm um status familiar gigante, que têm um reconhecimento perante a sociedade, mas são extremamente vazios, ocos, frágeis, incapazes, que a única coisa que têm é dinheiro. Uma vez eu entrei num restaurante com a minha esposa, Bispo Roxana, e tinha um cavalheiro falando muito alto dentro desse restaurante. E às tantas ele percebeu quem eu era, como pastor e bispo, e ele se levantou, veio ter a minha mesa e disse: eu sou quem dá os conselhos a fulano de tal, o maior empresário, o homem mais rico do Brasil na época. E ele disse: eu sou um pai de santo. Então eu é que sou o conselheiro de fulano de tal. E eu pensei, meu Deus, se esse homem chegou a ter essa riqueza toda, mas ela está sendo alicerçada sobre a influência dos espíritos enganadores, do ocultismo, da mesa branca, da vela, do contato com os mortos, dos búzios, esse homem não pode, nem nunca subsistirá no primeiro vento que vier sobre a vida dele. E você sabe que, infelizmente, lemos nos jornais as notícias como o homem que tinha a maior visão empresarial do Brasil veio da riqueza, o maior homem mais rico do Brasil, o 7º mais rico do mundo, para uma vida mediana. Você sabe por quê? Porque ele não tinha a base em Cristo Jesus.
O diabo deu, amado, o diabo levou. E toda riqueza fácil, ela tem asas. Diz a Bíblia Sagrada, tem asas que voam. Asas que voam. Vem de modo fácil, tem asas que voam. Então, você hoje está diante dessa televisão ou diante dessa estação de rádio para saber que Jesus Cristo, o único, o soberano Deus, te conheceu desde antes da fundação do mundo. Te predestinou, mas não te predestinou para andares nesta terra sendo cauda, para rastejares, ser humilhado, apoucado, diminuído, vezes invalidez. Ele te predestinou para nesta terra ser sal, luz, cabeça, estares por cima, nunca por baixo, teres para emprestar, não tomar emprestado, ter a segurança de que, a despeito de toda a maldade que está acontecendo no nosso país, nunca mais, a partir de hoje, nunca mais, o mal tocará a tua vida. Contra ti não vale encantamento. Armas forjadas não prevalecerão contra a tua vida. O teu nome está inscrito nas palmas das mãos de Deus. Deus não se esqueceu de você, meu amado. Deus não se esqueceu de você, minha amada. Deus sequer, tire isso da cabeça, te abandonou. Nunca. Agora, enquanto no seu coração estiver o Deus que é você, você será sempre uma pessoa frustrada. Estou falando com você que é um advogado, meu colega, um arquiteto, um engenheiro, um médico, um magistrado, um empresário, dona de casa, uma pessoa simples ou uma pessoa rica. O homem sem Jesus Cristo é absolutamente nada. Nada. Então hoje, ele nos pôs frente a frente. Você pode estar assistindo TV Web, Rádio Web, estações de rádio, TBN, Bandeirantes, qualquer estação onde você me pega pelo satélite. Rasgue o seu coração. Não há mais tempo a perder, amado. Você não nasceu para ser um frustrado. Você não nasceu para rastejar, para ser doente. Pastor, mas eu fui ao médico, eu tenho aqui uma sentença de morte. Quem tem a última palavra na nossa vida não é a medicina. É o Senhor Jesus Cristo. Mas eu estou perdendo a memória, apóstolo, eu estou com a declaração médica, eu estou com Alzheimer, eu estou com delírio, eu tenho Parkinson, eu tenho uma doença recidiva que vai e volta, eu tenho uma doença consumptiva que está consumindo as minhas forças, minhas energias, minha família me abandonou, meus filhos não me amam, minha esposa não me quer mais, o meu marido. Os seus olhos físicos, naturais, estão vendo essa desgraça toda, não é verdade? Você sabe que Deus pode reverter a maldição em bênção? Ele reverteu na minha vida a maldição em bênção. Eu me recordo quando estava lá naquele CTI, olha, já tem mais de 40 anos, aquele momento de tensão, de guerra de Angola, o governo português simplesmente abandonou milhões de pessoas nas colônias. Não havia governo, na realidade era um desgoverno, era uma ditadura que abandonou milhões de pessoas, muita gente morreu, perderam tudo. E eu lá naquele canto daquele hospital, daquele recobro daquela CTI, dizendo, Senhor, o Deus que eu conhecia era o Deus católico. Então era Maria, Fátima, São Judas Tadeu. E ali, o céu era de bronze, meu amado. Até que um dia, um anjo do Senhor parou perto da minha cama e disse, você será um pregador que levará a palavra de Deus à volta do mundo. Você pode imaginar?
Você sabia que hoje um anjo de uma igreja, um apóstolo chamado Miguel Ângelo, estava para te dizer, hoje chegaram os dias de grandes e boas novas, de grande alegria. Começam hoje estes dias. Começa agora uma nova etapa na sua vida. Basta que você, honesta e simplesmente, humildemente, diga, Senhor Jesus Cristo, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego a minha vida a Jesus. Eu não quero ser o Deus no trono do meu coração. Eu rechaço o mundo na minha vida. Todo o principado, toda a potestade, todas as forças tenebrosas do mal, saiam da minha vida. Agora o meu coração tem um trono e Jesus está sentado nesse trono. Eu me rendo a Ti, Senhor. Diga isso com fé, eu me rendo a Ti. Eu reconheço a Tua soberania. Não é o que os outros dizem a meu respeito, é o que Tu dizes a meu respeito. Me predestinaste para o louvor da Tua glória, segundo o beneplácito da Tua vontade. Assim, em nome de Jesus, eu tomo posse da minha eternidade em Cristo. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Uma grande obra está consumada na sua vida. Agora você precisa de vir às raízes de tudo aquilo que você hoje já desfruta, que são os frutos deste programa. A raiz é uma árvore bem alicerçada sobre a rocha, sobre valores eternos, árvore sobre a rocha. O nosso ministério é uma árvore frutífera, frondosa, que tem nas suas raízes uma rocha indestrutível. Você precisa estar conosco. Neste próximo domingo, 9 horas da manhã e 6 da tarde, vamos ter 2 grandes encontros. E a palavra que será ministrada será uma palavra de fé, de autoridade, de transformação de vida. E eu quero lhe desafiar a vir conhecer a Igreja Cristo Vivo, a ver como é que Deus transforma pessoas sem mercantilismo, sem superstições, porque elas, mercantilismo e superstição, só afundam a vida das pessoas, mas pelo poder da palavra. Venha. Teu marido precisa que você tome uma atitude espiritual. Tua esposa, os teus filhos, a tua empresa, o teu escritório, você que tem funcionários ou é um funcionário. Há muita gente que espera de você o que hoje você não teria para dar, mas esperam que a partir de hoje você possa ministrar e falar da sua transformação em Cristo. Nosso endereço é Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá. Essa rua é paralela a Cândido Vinícius, é próximo do BRT da Pinto Teles. Aqui temos uma catedral climatizada, com parques de estacionamento, com toda uma ambiência, porque, sabe, a minha grande vitória não é porque eu construí uma catedral, é porque eu tenho uma família dedicada à obra de Deus, é porque eu tenho um testemunho dedicado à obra do Senhor, é porque eu tenho uma história de 40 anos firmes na palavra. Então você terá um profeta que lhe mostrará o caminho da prosperidade, lhe revelará Deus, você terá segurança. E ouça, você não temerá nada, nem nenhuma notícia má, e são muitas as notícias más. Você não será tocado por nenhuma vicissitude deste país. O Brasil andou para trás muitos anos, regrediu. Muita gente que já estava na classe média voltou à pobreza. Muita gente que tinha filhos em colégios particulares voltou para o colégio público porque não tem como fazê-lo. Muita gente morava em casa, hoje vive em apartamento. Tinha 2 carros, hoje só tem 1. Isto é o que a maldade dos homens tem feito. E muita gente dando força
para que a coisa se perpetue. Mas há um Deus maravilhoso. Há um único e soberano Senhor Jesus Cristo, que te dará a garantia de que nesta peregrinação, em vez de vergonha, você terá dupla honra. Não haverá invalidez para a tua vida. A doença está derrotada e você vai viver a partir de hoje, sim, debaixo da direção de um profeta, para que você viva e diga, uau, vale a pena eu viver. E deseje viver. E deseje voltar à igreja. E deseje voltar a casa, porque você vai ter uma boa casa sobre a rocha. Amém? Tenho um livro de presente para aqueles que me telefonarem pelo 30 17 90 90. Ligue agora, nós temos conselheiros que esperam por você. 30 17 90 90. Lembrando então que domingo que vem, 9 da manhã e 6 da tarde, com a ministração das doutrinas da graça de Deus, a palavra predestinada de sabedoria. Amém? Olha, eu amanhã tenho o prazer de lhes dizer que amanhã a nossa bispa primaz, minha amada esposa, será o seu programa, estará apresentando o programa. E depois, se você me assiste na Bandeirantes, 6:30 da manhã do domingo, nós estamos com um programa de família muito importante. Amém? Eu volto. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, minha gratidão a todos, aqueles que vão ligar, aqueles que dão suporte à nossa programação. Eu declaro que aquele que te predestinou, começou uma grande obra na tua vida, ele vai terminá-la. Graça e paz. Até amanhã. Você me assiste em África. Munguenue, Sacrilanganue. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.